Beatriz olhou para as mãos trêmulas, enquanto assinava o documento que entregava seu último recurso financeiro para um parente ingrato. Naquele silêncio ensurdecedor da sala de estar, onde apenas o tic-tac rítmico de um relógio de parede antigo parecia zombar da sua hesitação, ela percebeu algo devastador. Sua bondade não era santidade. Era um suicídio em parcelas, uma dívida emocional que o universo jamais se comprometeu a pagar. O peso da caneta entre seus dedos parecia pesar toneladas, e o cheiro do papel seco e da tinta fresca subia como o aroma de um contrato irrevogável com a própria miséria. Cada letra do seu nome deixada naquele papel branco era como um prego martelado no caixão da sua própria dignidade. Talvez esse peso seja familiar para você. Sinta agora por um momento aquela pressão no centro do peito, aquela sensação de que, quanto mais você dá, mais o mundo parece exigir, e menos você recebe de volta. O que Beatriz estava vivendo não era um ato de caridade pura, ou de desprendimento espiritual elevado. Era a falência catastrófica de uma alma que esqueceu de si mesma para tentar comprar, centavo por centavo, o amor e a aceitação dos outros. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras aqui no Sabia Vida, algo dentro de você pode estar começando a queimar. É uma percepção incômoda. Uma verdade que arranha a garganta, a percepção de que talvez a sua bondade tenha se tornado a sua maior e mais vigiada prisão. Fomos todos ensinados, desde o berço, sob o olhar vigilante de pais e mestres, que ser bom é a única chave para a felicidade. Ouvimos que os mansos herdarão a terra, e que o sacrifício pessoal é a maior das virtudes humanas. Mas o que ninguém te contou, o que os livros de moralidade omitiram, é que existe uma linha tênue, quase invisível, e extremamente perigosa, entre ser uma pessoa boa e ser um capacho emocional. A verdade dói como um corte profundo, mas ela é a única coisa que liberta. Entenda isto de uma vez por todas: o universo não premia quem é apenas bom. O universo premia quem é justo. E a justiça, essa força equilibradora do cosmos, começa obrigatoriamente de dentro para fora. Se você não é justo consigo mesmo, se você se negligencia e se apaga, como espera que a vida, em sua imensidão, seja justa com você? A história de Beatriz é a história de milhões de pessoas que acordam todos os dias com o peito apertado por uma angústia sem nome, sentindo que estão carregando o mundo inteiro nas costas, enquanto aqueles que elas ajudam parecem cada vez mais pesados, mais exigentes e menos gratos. Ela passou décadas, 45 anos para ser exata, dizendo sim quando seu corpo gritava um não desesperado. Ela emprestou o dinheiro que não tinha, sacrificando seus sonhos de viagem e conforto. Entregou o tempo que lhe faltava, roubando horas de sono e de lazer, e doou uma energia vital que já estava no fim. Como uma vela que queima dos dois lados, e o resultado de toda essa entrega: solidão, exaustão crônica, uma sensação de vazio tão vasto, que nem 1000 elogios de meu você é um anjo ou não sei o que seria de mim sem você poderiam preencher. Porque no fundo, em um lugar escuro e honesto de sua alma, Beatriz sabia. Ela sabia que sua bondade era movida pelo medo, medo visceral de ser rejeitada, medo paralisante de ser vista como egoísta, medo de ficar sozinha no silêncio da sua própria companhia. O que vamos desvendar hoje é a anatomia detalhada dessa bondade patológica. Vamos olhar juntos no fundo do espelho e encarar a face oculta do bom moço e da mulher virtuosa que, na verdade, são prisioneiros de seus próprios egos. Sim, ouça bem, o ego adora se fantasiar de mártir. Ele se delicia com a sensação de superioridade moral que vem com o sofrimento silencioso. Ele se alimenta da ideia de que eu sou melhor, porque eu sofro pelos outros. Mas essa é a armadilha mais perigosa de todas. Ao longo desta jornada, você vai entender por que o seu não é sagrado, e como a soberania do eu é a única forma real e tangível de espiritualidade. Se você sente que está no seu limite absoluto, que sua reserva de paciência secou, e que sua vontade de viver está sendo drenada por sanguessugas emocionais, preste muita atenção. O que Beatriz descobriu naquele momento de ruptura, entre o som da caneta e o silêncio da sala,
pode ser a chave que vai abrir a sua cela hoje mesmo. Existe um velório, que acontece todos os dias, mas não é um velório comum, com flores perfumadas e um caixão de madeira polida. É o velório silencioso da sua própria vontade. Era assim que Beatriz se sentia ao acordar todas as manhãs, com o peso dos lençóis parecendo chumbo sobre seu corpo cansado. Ela olhava para a agenda no celular e não via compromissos dela, mas as necessidades urgentes de todos os outros. Sono. Era o problema financeiro do irmão, que não parava em emprego nenhum por pura arrogância. Era a depressão da amiga que só ligava para despejar reclamações por horas, mas nunca seguia um conselho. Era a demanda extra do chefe que sabia, com a precisão de um predador, que ela nunca negaria um favor, mesmo que isso custasse seu fim de semana. Beatriz era o porto seguro de todos, a rocha onde todos se apoiavam. Mas quem era o porto seguro de Beatriz? Quando ela olhava para o mar da sua própria vida, ela não via águas calmas, só via ondas gigantescas de exigências alheias que a afogavam lentamente, tirando seu fôlego e sua visão. Essa bondade compulsiva é, na verdade, um mecanismo de defesa sofisticado. Quando nos tornamos excessivamente bons, estamos tentando, de forma inconsciente, controlar a percepção que os outros têm de nós. É uma forma sutil, quase invisível e desesperada de manipulação emocional. Se eu for indispensável, eles nunca vão me deixar, pensa o seu inconsciente em pânico. Se eu fizer tudo por eles, eles serão obrigados a me amar. Mas o amor verdadeiro, não pode ser comprado com serviços ou sacrifícios. E o respeito mútuo não nasce da servidão voluntária. O que nasce da servidão é o abuso. Os predadores emocionais, aquelas pessoas que vivem de sugar a energia alheia, têm um olfato apuradíssimo para pessoas como Beatriz. Eles sentem o cheiro da falta de limites, o odor da carência disfarçada de generosidade, a quilômetros de distância. E eles virão, um por um, com suas histórias tristes e suas necessidades infinitas, para beber da sua fonte até que ela seque completamente, restando apenas o barro da amargura. A bondade real, a virtude verdadeira que eleva a alma, nasce da abundância, nunca da escassez. Uma pessoa verdadeiramente boa é aquela que tem o poder real de dizer não, que tem a força para negar, mas escolhe dizer sim por uma decisão consciente, livre e soberana. Já a bondade patológica é uma compulsão, uma doença da vontade. Você simplesmente não consegue dizer não. O não entala na garganta como um espinho de peixe, gera taquicardia, faz as mãos suarem e traz um sentimento de culpa avassalador, como se você estivesse cometendo um crime capital, por apenas querer descansar. E é aqui que a desconstrução necessária começa. Precisamos entender, com honestidade brutal, que o bom moço é, muitas vezes, o maior mentiroso de todos. Ele mente para os outros, fingindo que quer ajudar, com um sorriso amarelo no rosto, quando no fundo está apenas fugindo do desconforto insuportável de impor um limite. E mente para si mesmo, acreditando piamente que é um santo, um ser de luz, quando na verdade é apenas um covarde emocional que teme o confronto. O universo opera por leis rígidas de ressonância e frequência. Se você se trata como um objeto descartável, o universo, em sua mecânica perfeita, enviará pessoas que o descartarão sem remorso. Se você se trata como um recurso inesgotável que não precisa de cuidado, a vida trará situações que sugarão sua última gota de energia vital. Não é maldade do destino, não é perseguição divina. É apenas o reflexo do que você emite. O farol da escassez que Beatriz emitia iluminava apenas um caminho tortuoso. O caminho do abuso. Ela acreditava que sua entrega total era uma prova de luz. Mas era, na verdade, um convite aberto para as trevas alheias se alimentarem dela. O universo não responde ao que você faz por obrigação. Ele responde a quem você é em sua essência. E se você é alguém que não se respeita, o mundo apenas concordará com você e reforçará essa falta de respeito. A anatomia dessa ferida é profunda e antiga. Ela geralmente começa na infância, naqueles anos formativos onde aprendemos, pelo olhar dos nossos pais, que só somos dignos de atenção e afeto se formos úteis, se formos obedientes,
se formos bonzinhos. E a criança boazinha é aquela que não dá trabalho, que anula seus desejos de brincar ou de chorar para não incomodar os pais cansados. Esse padrão de sobrevivência se cristaliza na alma e, na vida adulta, se transforma nessa armadilha mortal. Beatriz era a criança que nunca chorava, que tirava notas 10 em tudo, para ver um lampejo de orgulho no rosto da mãe, e que agora, aos 45 anos, continuava tentando tirar nota 10 com o mundo inteiro. Mas o mundo não é uma mãe amorosa que busca o seu bem. O mundo é um campo de forças, que exige equilíbrio de poder. E onde não há limite, não há equilíbrio. Onde não há o meu, o outro avança e devora tudo. Ela tinha acabado de sair da agência bancária, após transferir uma quantia considerável, que seria o fundo para sua tão sonhada aposentadoria, para cobrir a dívida de um sobrinho que passava os dias em festas e noites em claro, sem nunca ter pegado em uma ferramenta de trabalho. Ao entrar no carro, o cheiro de estofado antigo e chuva impregnava o ar. Ela tentou girar a chave, mas suas mãos simplesmente não obedeciam. Elas tremiam como se tivessem vontade própria. Ela olhou pelo retrovisor e, por um segundo eterno, não reconheceu a mulher que via. Os olhos estavam opacos, sem aquela centelha de vida. A pele tinha um tom cinzento, sem viço. O semblante era de alguém que já tinha morrido por dentro há muito tempo, e apenas esqueceu de cair. Foi ali, naquele pequeno espaço metálico e frio, que a lacuna entre quem ela era de verdade e quem ela fingia ser para agradar a todos tornou-se insuportável. Ela começou a rir. Uma risada nervosa, estridente, que ecoava no carro fechado, e logo se transformou em um pranto convulsivo, daqueles que fazem o corpo dobrar e o ar faltar nos pulmões. Ela chorou por todas as vezes que sorriu enquanto sua alma queria gritar de ódio. Chorou por todos os mirs claro. Eu faço que na verdade significavam: eu me odeio por aceitar isso novamente. Chorou pela mulher que nunca viajou para o mar, que nunca comprou o vestido que queria, que nunca descansou em um domingo à tarde porque estava ocupada demais resolvendo a vida de quem não tinha o menor interesse em resolver nada. Naquele momento de dor purificadora, Beatriz percebeu que o universo não lhe devia absolutamente nada. E que ela, por sua vez, devia tudo a si mesma. A dívida não era com o banco ou com a família. A dívida era com a sua própria alma negligenciada. A transformação não é um processo bonito, cheio de flores e luzes. É um processo de demolição controlada. Para Beatriz reconstruir sua vida sobre alicerces novos, ela precisou primeiro aceitar a verdade amarga de que sua bondade era uma fraude conveniente. Ela precisou encarar a sombra de que, ao tentar salvar a todos, ela estava cometendo o pecado da arrogância. Ela estava tentando ser Deus, e ao tentar ser Deus na vida dos outros, ela se tornou menos que humana na sua própria vida. O primeiro passo da sua metamorfose foi o silêncio. Um silêncio pesado e necessário. Ela parou de atender às ligações de cobrança emocional, que vinham disfarçadas de saudade. Ela parou de se justificar, de dar explicações detalhadas sobre por que não poderia ajudar. E foi exatamente aí que a verdadeira face das pessoas ao seu redor se revelou com uma clareza assustadora. Aqueles que ela achava que a amavam incondicionalmente começaram a chamá-la de estranha, de egoísta, de insensível. A inveja oculta daqueles que se beneficiavam da sua fraqueza floresceu como erva daninha em terreno fértil. Entenda isto: quando um capacho resolve se levantar e se tornar uma coluna, ele deixa de ser útil para quem quer apenas limpar os pés sujos de lama. A resistência foi feroz, quase insuportável. O sobrinho ligou furioso, gritando palavras de baixo calão. A amiga se sentiu traída e espalhou boatos, porque Beatriz não quis ouvir seus lamentos repetitivos por 3 horas seguidas em uma noite de quarta-feira. O irmão a acusou de ter mudado para pior, de estar com o coração de pedra. Mas Beatriz, pela primeira vez em décadas, sentia uma paz estranha. Uma calma que vinha das profundezas. Era uma paz que nascia da verdade nua e crua. Ela estava enfrentando o conflito externo para finalmente acabar com o conflito interno que a estava matando. E essa, meu amigo,
É a troca mais vantajosa que um ser humano pode fazer em sua passagem pela Terra. Aqui entramos no conceito fundamental da soberania do eu. Ser soberano não significa ser arrogante, frio ou distante. Significa entender, com clareza cristalina, que você é o único guardião legítimo do seu próprio templo. Suas emoções, seu tempo precioso e sua energia vital são recursos sagrados e finitos. Você não tem o direito moral de desperdiçá-los com quem não os valoriza, com quem os trata como lixo. A verdadeira espiritualidade exige a coragem heróica de ser mal interpretado. Se para ser fiel à sua própria essência Beatriz precisasse ser vista como a vilã da família, que assim fosse. Ela preferia, com toda a convicção, ser uma vilã íntegra e inteira do que uma santa despedaçada e sangrando no chão. O não sagrado é a ferramenta de engenharia que reconstrói fronteiras destruídas. Quando você diz não para um pedido abusivo, você está, automaticamente, dizendo um sim retumbante para a sua própria saúde mental. Você está dizendo sim para o seu propósito de vida, para os seus sonhos que ficaram empoeirados na prateleira. Cada não que Beatriz proferia era como se ela estivesse recuperando, com as próprias mãos, um pedaço da sua alma que tinha sido espalhado e pisoteado pelo mundo. Não. Eu não posso te emprestar esse dinheiro porque ele é o meu futuro. Não. Eu não posso resolver esse problema para você, pois ele é a sua lição de vida. Não. Eu não estou disponível agora, estou ocupada cuidando de mim. No início, a voz dela saía trêmula, quase um sussurro quebrado, mas com o tempo e a prática, o não tornou-se firme, sólido como uma rocha milenar. E, curiosamente, de forma quase mágica, as pessoas que realmente importavam, aquelas que tinham substância, começaram a respeitá-la muito mais. A técnica da honestidade radical é simples em sua teoria, mas brutal na execução. Nunca dê uma desculpa. Se você não quer fazer algo, apenas diga que não quer ou que não pode. Quando você dá uma desculpa, você está inconscientemente dando ao outro o direito de negociar com a sua vontade, de tentar contornar o seu não. Se você diz não posso porque tenho um compromisso, a pessoa vai tentar mudar o horário, vai tentar se encaixar na sua brecha. Mas se você diz não posso porque não é uma prioridade para mim agora, você encerra a discussão ali mesmo. É doloroso, sim, para quem ouve e para quem diz. Mas é a única forma de manter a sua soberania emocional intacta. O universo, em sua dança de causas e efeitos, começou a responder à nova frequência de Beatriz. Ao parar de emitir o sinal de vítima disponível para o abate, os predadores se afastaram naturalmente. Eles foram procurar outras fontes mais fáceis, outras pessoas que ainda não tinham despertado. E no vácuo, no espaço vazio, que eles deixaram, começaram a surgir pessoas novas. Pessoas que também tinham limites claros, que respeitavam o espaço alheio, e que não buscavam um salvador para suas vidas medíocres, mas sim um parceiro para caminhar junto. A lei da ressonância não falha jamais. Quando ela começou a se tratar com justiça, o mundo ao seu redor começou a refletir essa mesma justiça. Ela conseguiu economizar para sua própria viagem. Ela recuperou o brilho nos olhos, que as pessoas notavam de longe. E o mais importante de tudo, ela recuperou o seu tempo. O tempo é a única moeda que, uma vez gasta, nunca mais pode ser recuperada. Cada minuto que você gasta vivendo a vida de outra pessoa, resolvendo dramas que não são seus, é um minuto que você rouba da sua própria existência única. Beatriz percebeu que sua bondade antiga era, na verdade, um roubo qualificado. Ela roubava de si mesma a chance de florescer, para dar a outros a chance de permanecerem acomodados na sua própria incompetência. Porque, entenda bem este ponto crucial. Quando você resolve o problema de alguém que tem plena capacidade física e mental de resolvê-lo sozinho, você está atrofiando essa pessoa. Você está impedindo que ela cresça, que amadureça, que aprenda com as próprias consequências. A bondade patológica não é apenas ruim para quem a pratica. Ela é tóxica para quem a recebe, pois cria dependentes emocionais em vez de seres humanos autônomos e fortes. A verdadeira bondade é puro discernimento. É saber exatamente quando estender a mão para quem realmente caiu,
E quando cruzar os braços para quem apenas se recusa a levantar, é entender que às vezes, o ato mais amoroso, mais profundo e mais espiritual que você pode fazer por alguém é deixá-lo enfrentar a sua própria tempestade, sozinho, para que ele aprenda a navegar. Isso é justiça. É dar a cada um o que lhe pertence por direito, a glória das suas vitórias e o peso pedagógico dos seus erros. Beatriz aprendeu, a duras penas, que não era responsável pela felicidade de ninguém além da sua própria, e que, ao ser feliz, íntegra e realizada, ela se tornava um exemplo muito mais potente e inspirador do que quando era uma serva exausta e amargurada. Agora, pare por um segundo. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Olhe para a sua própria vida com a coragem de Beatriz. Onde estão os seus vazamentos de energia? Quem são as pessoas que aparecem instantaneamente na sua mente quando falamos em predadores emocionais? Aquele sentimento de culpa corrosiva que você sente ao pensar em dizer não, para elas não é um sinal de que você é uma pessoa ruim ou sem coração. É apenas um sintoma de que você está viciado na aprovação alheia. Uma droga que entorpece a alma. E como qualquer vício antigo, a abstinência dói. Dói muito. Mas é uma dor que cura. Uma dor que limpa. É a dor do parto de uma nova identidade, muito mais forte e autêntica. A soberania do eu exige que você assuma, de uma vez por todas, o trono da sua própria vida. Um rei ou uma rainha não pede permissão aos súditos para governar seu reino. Eles simplesmente governam com autoridade. Eles definem as leis, estabelecem as fronteiras e decidem quem tem permissão para entrar no castelo. Se você deixa as portas do seu castelo abertas para qualquer um entrar e saquear seus tesouros mais íntimos, não reclame da pobreza emocional que restará. A culpa não é dos saqueadores, eles apenas seguem sua natureza. A responsabilidade total é de quem não guardou os portões com firmeza. Beatriz fechou os portões. Ela colocou guardas vigilantes, em sua mente e em seu coração. E o que aconteceu em seguida foi um milagre cotidiano. Ela descobriu que o castelo não estava vazio ou frio. Dentro dela, escondida sob camadas de servidão, havia uma riqueza imensa de criatividade, de alegria genuína e de força que ela nunca soube que existia. Porque estava ocupada demais olhando para fora, buscando validação no olhar dos outros. Muitas pessoas confundem, de forma trágica, ser bom com ser agradável, mas a verdade histórica é que as pessoas mais transformadoras e luminosas da humanidade nunca foram apenas agradáveis, elas foram justas, e a justiça, por sua própria natureza, muitas vezes causa desconforto e atrito. Jesus não foi apenas agradável quando expulsou, com um chicote na mão, os vendilhões do templo que profanavam o que era sagrado. Não foi apenas agradável quando desafiou, com a força da verdade, todo um império britânico. Eles tinham uma causa muito maior do que o desejo mesquinho de serem amados por todos. A sua causa maior, o seu propósito supremo, deve ser a sua própria integridade. Se você sacrifica a sua verdade mais íntima, para manter uma paz superficial em um relacionamento, essa paz é falsa. É uma ilusão. É apenas uma guerra fria, onde você é o único território ocupado e explorado. A resolução satisfatória para Beatriz não veio com um grande prêmio de loteria ou com um romance de cinema. Veio em uma tarde de domingo silenciosa, quando ela estava sentada em sua varanda, sentindo a brisa leve no rosto, lendo um livro que amava e tomando um café que ela mesma preparou, exatamente do jeito que ela gostava, com o aroma de grãos torrados perfumando o ar. O telefone tocou sobre a mesa de madeira. Era um daqueles parentes que sempre apareciam com uma urgência fabricada, sempre precisando de algo que só ela poderia dar. Beatriz olhou para a tela vibrante, sentiu uma leve pontada de hábito, aquele antigo aperto no peito, mas respirou fundo, sentindo o ar preencher cada alvéolo. Ela atendeu e disse, com uma calma que parecia vir de outra dimensão, de um lugar de poder absoluto: sinto muito, mas não posso te ajudar com isso hoje. Tenha uma excelente tarde. E desligou. Não houve drama. Não houve gritaria. Não houve o caos que ela tanto temia. Apenas o silêncio reconfortante da sua varanda
e o sabor rico do café em seus lábios. Naquele momento, Beatriz soube, com a certeza dos sábios, que estava salva. Ela não precisava mais tentar salvar o mundo inteiro, porque ela finalmente tinha salvado a única pessoa que era sua responsabilidade sagrada, ela mesma. O não sagrado tinha feito seu trabalho de limpeza. A dívida emocional estava finalmente quitada, e o universo, em sua infinita e silenciosa sabedoria, parecia sorrir através dos raios de sol dourados que batiam em seu rosto. Ela era, enfim, livre. Você que chegou até este ponto aqui no Sabia Vida, talvez esteja sentindo que este é o seu momento de assinar o seu próprio documento de libertação definitiva. Não o documento de entrega que Beatriz assinou no início, mas um novo tratado de paz perpétua consigo mesmo. Ser bom é uma escolha nobre e bela. Mas ser justo é uma obrigação espiritual de primeira ordem. Não deixe, por mais um dia sequer, que a armadilha da bondade patológica destrua a luz única que você veio trazer ao mundo. Lembre-se sempre desta imagem, uma vela, que tenta iluminar todos os cantos de uma catedral ao mesmo tempo acaba queimando o próprio pavio rápido demais, e se apaga na escuridão. Proteja a sua chama, defina seus limites com rigor. Assuma a sua soberania com coragem. A jornada para fora da bondade patológica é longa, e às vezes solitária. Mas cada passo dado vale a pena. Você começará a notar, em poucas semanas, que sua energia vital volta a circular. Sua saúde física melhora, dores crônicas desaparecem. Seu sono se torna profundo e restaurador. Por quê? Porque o seu corpo não precisa mais gritar, através de doenças e sintomas, o que a sua boca não tem coragem de dizer em palavras claras. O não cura. O limite liberta a alma. E a justiça própria é o único caminho seguro para a verdadeira paz que ultrapassa todo o entendimento. Beatriz hoje caminha pelas ruas com a coluna ereta, o olhar firme e o passo decidido. Ela não é mais o anjo de guarda de ninguém. E isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido para ela e para o mundo. Ela é apenas Beatriz, inteira, real, soberana em seu reino. Se esta mensagem tocou em alguma ferida antiga que precisava adiar, ou se você se viu refletido nos olhos cansados de Beatriz, saiba que você não está sozinho nessa transição. A armadilha é muito bem construída, milenar, mas a saída está bem na sua frente, contida na palavra mais curta, mais poderosa e mais libertadora da língua portuguesa. Use-a com sabedoria, use-a com um amor profundo por si mesmo. O mundo não vai acabar se você disser não para o abuso. Na verdade, o seu mundo vai finalmente começar a existir de verdade. A verdadeira virtude não é ser um mártir que se deixa devorar. É ser um exemplo vivo de alguém que se respeita tanto que inspira, sem palavras, todos os outros a fazerem o mesmo consigo mesmos. Ao fechar este ciclo hoje, leve consigo a imagem eterna de Beatriz na varanda, o café quente, o livro aberto, o sol poente, e a paz inabalável de quem não deve nada a ninguém, além da própria consciência tranquila. Esse é o trono que espera por você. Ele não é feito de ouro ou pedras preciosas, mas de algo infinitamente mais valioso, a liberdade de ser quem você é, sem máscaras de santidade, sem o peso esmagador da aprovação alheia. Apenas você, em sua soberania do eu, vivendo uma vida que é finalmente por direito sua. O universo está pronto para te premiar com abundância, mas ele está esperando, com paciência infinita, que você mude a sua frequência vibratória. Saia da frequência da escassez e da servidão cega e entre, agora na frequência da justiça e da dignidade pessoal. Quando você mudar internamente, tudo, absolutamente tudo ao seu redor, mudará por reflexo. É uma lei universal. É uma promessa da vida, e é o único caminho para uma existência que realmente vale a pena ser vivida em cada segundo. Obrigado por permitir que o Sabia Vida fizesse parte deste seu despertar necessário. A sua nova história começa exatamente no momento em que você decide que a sua bondade nunca mais será o seu suicídio. E a vida de Beatriz mudou radicalmente em menos de um ano, 365 dias de pequenas e grandes vitórias sobre o medo. Ela não ficou rica da noite para o dia,
nem se tornou uma eremita isolada do mundo. Ela apenas aprendeu a filtrar o que entra em seu campo. Ela aprendeu que o seu tempo é o seu bem mais precioso, e que ela é a única autoridade que pode decidir como gastá-lo. Ela começou a fazer aulas de pintura em tela, algo que sempre desejou desde a adolescência, mas nunca teve tempo porque estava ocupada demais resolvendo os problemas financeiros e existenciais alheios. Hoje suas telas são vibrantes, cheias de cores que ela antes mantinha escondidas no porão de si mesma. Cada pincelada é um grito de liberdade cromática. Ela também descobriu, com surpresa, que os relacionamentos que sobreviveram ao seu não, tornaram-se muito mais profundos, honestos e reais. Seu irmão, privado da ajuda financeira constante e fácil dela, finalmente teve que encarar as consequências amargas de suas escolhas imaturas e, surpreendentemente, começou a se estabilizar, encontrando um emprego e mantendo-o. Ao parar de carregá-lo nas costas, Beatriz permitiu que ele finalmente aprendesse a andar com as próprias pernas. A bondade justa dela foi o melhor remédio para a imaturidade crônica dele. E assim, o círculo vicioso de dependência foi quebrado, dando lugar a um círculo virtuoso de respeito mútuo. A lição final que Beatriz deixou para todos nós é que não existe amor verdadeiro onde não existem limites claros. Quem ama você de verdade respeita a sua individualidade. Ela apenas amava a facilidade e a conveniência que você proporcionava a ela. Deixe que essas pessoas partam em paz. O espaço vazio que elas deixarem será preenchido por algo muito mais autêntico e nutritivo. A soberania do eu é, no fim das contas, o maior ato de amor que você pode oferecer ao mundo, pois somente uma alma inteira, curada e soberana pode oferecer algo de real valor aos outros. Caminhe agora com essa certeza absoluta no coração. A armadilha foi desarmada diante dos seus olhos. A porta da cela está aberta. O resto do caminho depende apenas da sua coragem de dar o primeiro passo para fora. Olhe para suas mãos, elas não precisam mais tremer de medo ou de exaustão. Elas agora seguram, com firmeza, as rédeas do seu próprio destino. Seja justo com a centelha divina que habita em você. Seja soberano no seu espaço sagrado. Seja você, em toda a sua gloriosa, complexa e imperfeita verdade. A jornada de Beatriz terminou em paz, e a sua está apenas começando neste exato instante. Que cada não que você disser a partir de hoje seja um degrau sólido na escada da sua própria ascensão espiritual e humana. A vida é curta demais, um sopro no tempo, para ser vivida como um rascunho mal escrito dos desejos e caprichos alheios. Escreva a sua própria história com a tinta indelével da coragem e o papel resistente da integridade. O universo não premia os bons que se anulam e se apagam. Ele premia os justos que se posicionam com dignidade. Seja um desses guerreiros da própria vida.